Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, 1, e o versículo de número 6. Tá, querido? Você achou aí? Diz assim: por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Curve a cabeça. Deus, que bom estarmos nesta noite, neste lugar santo, sagrado, e é a tua presença que proporciona esse ambiente, Deus. Queremos prosperar nela nesta noite. Toma a vida de cada um que aqui está, toma o coração de cada um. Toma também, Senhor, os meus lábios, a palavra que o Senhor tem colocado em meu coração. Que possa, Deus, contribuir para o nosso avanço, para o nosso crescimento. Para a glória do Teu nome nós pedimos a Ti, Senhor. No nome de Jesus nós invocamos a Ti. Amém. Deixa a sua Bíblia na cadeira. Você vai falar com pelo menos 2 ou 3. Você vai dizer que bom que você veio. Você vai dizer para ele: você está no lugar certo. Deus tem algo para você nessa noite. Manda ele ficar ligado, ficar atento. Glória a Deus. Glória a Deus. Feito isso, libera um aplauso bem forte para Jesus aí. Senta aí um instantinho. Senta aí um instantinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos começar hoje uma série que é muito importante para esta igreja, muito importante para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã. É um assunto que eu falo de tempo em tempo. Eu disse aqui no domingo que tem assunto que eu trato todo ano na igreja, porque eu vejo a necessidade. Tem outros assuntos que eu trato de tempo em tempo, de acordo com o momento que a igreja está vivendo, de acordo com aquilo que Deus coloca em meu coração. E nesses últimos dias, Deus tem falado muito ao meu coração de que, apesar de nós estarmos vivendo um tempo muito favorável, mas Deus tem falado ao meu coração que muitos entrarão pela porta do nosso ministério, precisando da nossa ajuda, da nossa capacidade, do nosso talento, do nosso dom. Eu procuro e me preocupo muito em trabalhar a igreja como organização, e quando falo da igreja como organização, eu falo da igreja local e a sua prática, que diz respeito à sua administração. Mas nesses tempos Deus também tem falado para que eu olhe a igreja de uma forma universal e profética, que eu olhe a igreja como organismo, e eu preciso preparar o rebanho que o Senhor me confiou para atender essa demanda que nós vamos viver nesse tempo. Quantos estão comigo? Tem muita gente, tem muitas pessoas para nós tratarmos, e o dom que o Senhor tem nos dado vai fazer isso. Por isso, o árduo desejo de ministrar para vocês nessas terças sobre a necessidade de despertarmos o dom que já está em nós. Hoje, a minha fala vai caminhar justamente para isso. Eu não vou definir nenhum dom ainda hoje. A ideia é a gente falar algumas semanas, se o Eterno nos conceder vida para isso. Mas começamos hoje a não apenas falar, ministrar, mas também a orar por cada um dos irmãos desta igreja. Você está comigo aqui?
Até porque Paulo exorta tanto no capítulo 1, verso 6 de Timóteo, como da segunda carta a Timóteo, como na primeira carta, no capítulo 4, verso 14, ele também fala para orar com imposição de mãos. Quando a Bíblia ela se refere a qualquer um feito exigindo que tenha imposição de mão, é porque existe a necessidade de nós fazermos uso dessa prática, porque tem um segredo por trás disso. Até porque às vezes que aparece personagens bíblicos orando com imposição de mão, é porque grandes coisas estão acontecendo ou para acontecer. No capítulo 19 de Mateus, a Bíblia mostra Jesus orando as crianças com imposição de mão e diz que estava orando para abençoá-las. Então, a imposição de mão abençoa. No capítulo 16, verso 5 de Marcos, a orientação de Jesus foi para nós impormos as mãos sobre os enfermos e eles ficariam curados. Imposição de mão. Imposição de mão para ordenação de ministério. No capítulo 6, verso 6 de Atos, diz que os apóstolos colocaram a mão, eles, ao impor as mãos sobre aqueles que estavam sendo separados para o sagrado ministério. Imposição de mãos. Imposição de mãos para enviar missionários para a obra. Capítulo 13, quando Paulo e Barnabé foram enviados para a obra missionária, é a primeira vez que eles são enviados, e diz a Bíblia que eles foram separados com oração, jejum, e ali teve imposição de mãos. Imposição de mãos para receber o poder do Espírito Santo. Atos 19 diz que quando os apóstolos perguntaram: já recebeste o Espírito Santo quando credes? Não. E diz então que eles impuseram as mãos e o Espírito Santo desceu e o povo começou a falar em outras línguas. Imposição de mão. E aqui Paulo diz para nós também: reavivar o dom, despertar o dom, ativar o dom, reacender o dom através da imposição de mãos. Então, logo após aqui, o rebanho a igreja, eu preciso que todos vocês entrem nessa série tendo como base esse período de imposição de mãos e de oração. Os pastores, nós vamos estar aqui orando, e eu também vou passar pela imposição de mãos. Eu também preciso receber uma oração. Você está comigo aqui? Porque com relação ao dom, não é só para despertar o dom no sentido de quem não conhece o dom. Até você que sabe o dom que tem, você precisa dinamizar ainda mais o seu dom. E como eu sei que esse tempo Deus quer nos usar com uma capacidade explosiva, eu preciso da igreja conectada para nós vivermos esse tempo. Quantos estão comigo aí, amém? Glória a Deus. Então deixa eu falar com você aqui sobre essa questão. Vamos caminhar, vamos fundamentar essa fala minha aqui sobre essa questão dos dons espirituais. Na verdade, desde a eternidade, antes da fundação do mundo, já havia na mente eterna de Deus um plano completo e perfeito para toda a sua criação, especialmente para o homem, já que o homem é a expressão máxima da criação divina, é a expressão máxima da criação de Deus. Havia um plano completo e perfeito, e nesse plano incluía a igreja como habitat de Deus na terra, habitação de Deus na terra. Isso está registrado em Romanos capítulo 16, a partir do verso 20. Está lá. A igreja como habitação, como morada de Deus na terra. E como fundador dessa igreja, proprietário dessa igreja, dono dessa igreja, surge o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que através da sua encarnação, morte e ressurreição, adquiriu esse direito de ser o fundador da igreja. E para a importância e a função de gerenciar e administrar a igreja, a incumbência foi dada ao Espírito Santo.
E nós entramos dentro desse planejamento divino como cooperadores e trabalhadores, para que a igreja pudesse se desenvolver de uma forma crescente e também se edificando. Então nós entendemos que o objetivo da igreja, baseado em Efésios 2, versículo 20 e 21, ou 21 e 22, é que a igreja é uma morada de Deus na terra. Vamos ler esse versículo. Alguns versículos nós vamos ler, apesar da gente estar com pouco tempo. Efésios, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Então a igreja, nesse caso, é uma habitação de Deus na terra. Deus se movimenta na terra através da igreja. Deus se manifesta na terra através da igreja. Deus age na terra através da igreja. Deus fala na terra também através da igreja. Então a igreja é uma morada de Deus. E para ser morada de Deus, existem algumas condições para a igreja se manter como morada, como habitat de Deus na terra. Para ela se manter como morada, capacitada, carregando a presença de Deus, ela tem que viver sob duas condições: primeira, crescimento, e segunda, edificação. Diga: crescimento, edificação. De novo, crescimento, edificação. No crescimento, a igreja, a quantidade de vida na igreja, a vida da igreja é medida pela quantidade de vida espiritual nela existente. E na edificação, ela é medida pela qualidade de vida que ela possui. Porque como corpo de Cristo, a igreja tem que crescer. Ela tem que se edificar, quer dizer, tem que crescer de forma saudável, sólida. Então, o crescimento dela tanto é quantitativo quanto qualitativo. E só os dons é que dá capacidade à igreja de se manter em crescimento e se edificando e permanecendo como morada de Deus na terra. Só os dons, só os dons. E aí você observa que o apóstolo Paulo, no capítulo 12, verso 11, ele diz que o Espírito Santo distribui os dons como ele quer. Vê lá, vamos ver esse texto também. 1 Coríntios 12, versículo de número 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. A gente vê assim, o texto está solto, né? Repartindo particularmente a cada um como quer. Se você for no versículo 4, vai dizer o que ele está repartindo. Vê o 4, para a gente entender, né? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é esse dom que está aqui no versículo 4, nessa coluna, lá no versículo 11, está dizendo que o Espírito Santo, ele distribui o dom como ele quer. Ele é o gerenciador, o administrador. Ele é que compartilha, até porque, por conta da sua personalidade, ele tem poder de decisão. O Espírito Santo é uma pessoa. Então ele decide como o dom é distribuído para cada um. Isso quer dizer que todos nós na igreja possuímos dons. Não existe, estou dizendo dons espirituais. Não existe um crente no corpo de Cristo que não tenha um dom ou uma função para exercer na igreja do Senhor. Todos nós temos dons do Espírito Santo. Você está comigo aqui? Já que, se você for ver no Novo Testamento, existe mais de 30 dons do Espírito Santo. Se você entrar lá para o Antigo Testamento, Neemias 10, a partir do versículo 28, existem outros números consideráveis de dons, que se está lá, o dom é do Espírito Santo. Todos nós temos dons do Espírito Santo. Agora escuta, os dons, eles podem se tornar ineficazes. Mesmo presente na igreja, ele pode não ter eficácia nenhuma.
Quando é que o dom não tem eficácia, apesar de estar presente dentro da igreja? Coloca aí para mim, por favor. Número 1, o dom se torna ineficaz quando não se tem conhecimento dele. Você desconhecimento dos dons. O seu dom e a sua função, você tem, mas não sabe que tem, ou até acha que não tem. E se você tem um dom e não sabe que tem, esse dom não tem eficácia. Ele não tem utilidade nenhuma. Por isso que você precisa saber qual é o seu dom. Eu não sei se você já ouviu alguém falando assim: eu não sei o meu dom. Eu estou na igreja, mas eu não sei para que Deus me chamou. E se você não tem um dom, não tem como você desenvolver. Sem se desenvolver, a igreja deixa de crescer e de se edificar. Porque é através dos dons que a igreja cresce e se edifica. Você está comigo aqui? Por isso é importantíssimo você se preocupar em saber, em conhecer qual é o dom que você tem. Daqui a pouco eu vou dar alguns passos para você entender isso melhor. Mas é importante isso no corpo de Cristo. Porque independente da sua idade, independente da sua condição física, independente da sua cultura, tem uma função para você exercer no corpo de Cristo. Não tem essa que eu não sei falar, eu não sei cantar, eu tenho dificuldade para andar, eu estou com a idade avançada. Tem alguma coisa para você fazer no corpo, tem um dom. Você recebeu uma habilidade sobrenatural de Deus para exercer uma função no corpo de Cristo. Não tem esse que não tenha. Não tem esse, irmão. É claro que esses dons e talentos são sempre dados segundo a capacidade de cada um. Diz Mateus 25, a partir do versículo 14. Que é distribuído também segundo Deus, vai sempre respeitar a nossa capacidade. Então você tem que entender isso também, que tem gente que viaja, tem gente que quer coisa grande e está viajando baixo demais para isso. Então você tem que respeitar a sua capacidade, porque o Espírito Santo vai respeitar sempre a nossa capacidade. Porque tem gente que fala, não, Deus capacita os escolhidos. Deus vai sempre respeitar a sua capacidade. Se você tiver uma mente desse tamanhozinho aqui, ele vai trabalhar dentro dessa coisa. Dentro dessa limitação aqui. Você está comigo? Você perguntar qual é o maior vulto do Antigo Testamento. Você pode achar que é uns dois, né? Moisés. Vê a capacidade de Moisés no capítulo 7 de Atos. Cara, entendia tudo acerca do Egito. Toda a ciência do Egito ele dominava. Qual é o maior vulto do Novo Testamento, depois do Senhor Jesus? O apóstolo Paulo. Espinha dorsal da teologia da igreja vem do apóstolo Paulo. Mas meu camarada era fariseu, doutor da lei, que era bom, pô. Ele vai sempre respeitar a nossa capacidade de conhecimento, a nossa capacidade de entendimento. Então você precisa saber, até para você não pagar mico também, para você querer fazer aquilo que você não pode. E aí a gente vê muito isso no nosso meio. Tem gente que acha que foi chamado para cantar e não canta nada. Foi chamado para pregar e não prega nada, porque acha bonito cantar, acha bonito pregar, acha bonito estar com o microfone na mão. Mas você tem que saber de fato para que você foi chamado. Você tem que conhecer o seu dom. E o seu dom é importante, independente da atividade que o Senhor separou você, ele tem importância no corpo de Cristo. Para quê? Para a igreja crescer e se edificar. Quando você não exerce o seu dom, você está contribuindo para que a igreja não cresça. Você está contribuindo para que o corpo de Cristo não se edifique. Porque tem gente que banaliza isso, e nós vamos ter que dar conta. Quando chegarmos no céu, logo após o arrebatamento e passarmos pelo Bema, o tribunal de Cristo, nós vamos ser julgados ali e vamos passar por Deus, ouro, prata e pedra preciosa. Ouro é o julgamento de Deus com a igreja. Prata é o julgamento de Cristo com a igreja. E pedra preciosa é o julgamento do Espírito Santo para a igreja. Então é importante
até como efeito de galardão. Porque, irmãos, escuta o que eu vou falar com você. Quando Paulo diz assim, desperta o dom, Paulo está dizendo para reacender o dom. Porque o fogo é um símbolo do Espírito Santo. Aí se você olhar 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo diz assim, não apagueis o fogo. Então, tem um fogo aqui dentro, que deve se manter aceso. Se eu deixo o fogo apagar, à luz do que Paulo está falando, eu cometo até um pecado contra o Espírito Santo. Porque existem dois pecados que os crentes cometem contra o Espírito Santo. É entristecer o Espírito Santo. Se não me falha a memória, Efésios 4, 27 ou 4, 30, acho que é 4, 30. Entristecer o Espírito Santo e apagar o Espírito Santo, o fogo. Porque é esse fogo que mantém a nossa vida acesa para exercer o dom. Então você tem que saber o dom que você tem. E quando eu digo pecado contra o Espírito Santo, aqui eu não estou nem dizendo pecado para condenação. Eu digo pecado como efeito de galardão. Porque eu quero chegar no céu, eu quero receber galardão. Ou não? Quem não quer? Quem quer receber galardão? Porque tem gente que é tão humilde que não quero não. Tá bom assim. Tiver um barraquinho para mim lá no cantinho. Um cantinho, um barraquinho pequenininho, bem pobrezinho. Então, para isso, você tem que exercitar o dom. Não viva satisfeito sem saber o dom que você tem. É perigoso demais. Ele se torna ineficaz quando você desconhece o dom. Ele também se torna ineficaz quando ele é subdesenvolvido. Isso é, você tem ciência do dom que tem, você sabe o dom que tem, mas você não explora. Ele se torna frágil. Você entende que o seu dom tem que ser usado na hora que você quer, e o dom não é seu. Você administra aquilo que ele lhe confiou. É para ser usado na hora que ele quer. Você está comigo aqui, sim ou não? Então você não pode subdesenvolver. E você tem que usar o dom em a sua capacidade de explosão. Tem que usar o dom com vontade. Porque qual é a proposta do dom? Não é só edificar a sua vida e fazer você crescer. É também gerar no outro crescimento e edificação. Então você precisa explorar o dom. Eu gosto de ver como o pessoal estava cantando aqui. Vem com vontade mesmo para cima. Vamos cantar. Porque tem gente que faz assim, eu fui chamado para cantar. Aí vai cantar. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou cantar aqui, mas não é para mim não. Eu não sei nem cantar direito. Mas é para Jesus. Miserável. Ele canta mal e diz que vai cantar para Jesus. Se você canta mal, você não pode nem pensar em falar que vai cantar. Eu até entendo que você não sabe cantar quando eu não sei, mas eu vou chegar aqui, irmão, eu quero expressar a minha alegria. Eu não sou um cantor, mas eu vou expressar a minha alegria, meu coração está cheio, eu sei que Jesus vai receber, amém. Mas empurrar o abacaxi podre no colo de Jesus, não, aí não, irmão. Aí não. E é para ser usado mesmo com vontade mesmo. Por isso você tem que saber o dom que você tem, para quando você exercer bem, não ficar pagando mico, subdesenvolver o dom. Não, a hora que eu quiser eu canto, na hora que eu quiser. Você quer ver matar comigo? Tu já disse acontecer uma com uma pessoa aqui da igreja, que eu depois falei com ela, falei, tem um ministério, canta. Foi chamado para cantar. Eu não tenho que estar toda hora, se prepara aí. Vê aí. Não, eu vou usar na hora. Fulano, vem cá cantar. Você tem um dom, pô. Aí eu chamei ele, a menina balançou a cabeça. Vai escutar, pô. Você nunca mais faça isso. A próxima vez que você fizer, você não canta mais. O seu dom é para servir a igreja. Você está comigo aqui? O seu dom é para servir a igreja. É para auxiliar a igreja no crescimento. Irmão, tu bota uma pessoa, eu vou tentar te explicar isso aqui na prática, porque tem muita coisa para falar, mas você bota uma pessoa que sabe cantar, tem esse ministério, tem essa habilidade, sabe cantar, ela canta, você chora, você pula, você se arrepia, é ou não é?
está exercendo o dom, está gerando edificação. Você se edifica. Por isso que eu sempre falo da importância da gente ter culto de qualidade. Usar as ferramentas que foram separadas para aquilo. Culto, né? Quem quer cantar, vem cantar. Quem quer fazer, vem fazer. Quem quer... Não, culto não é assim não, irmão. Todo mundo canta. Não, culto não é isso não. O culto tem poder de mudar uma história. O culto tem poder de mudar uma vida. Você pode entrar aqui de um jeito, a sua vida nunca mais ser a mesma coisa. A página da sua história pode ser mudada. Se um culto tem importância, como é que você vai sair usando qualquer pessoa no culto? Não. É você usar o seu talento. Você não pode subdesenvolver. É preciso você ser usado? Vamos embora. Eu preciso da intercessão. Vamos interceder. Eu preciso da pessoa que exerce aconselhamento, que exerce edificação na igreja. Vamos embora. Vamos partir para cima. Vamos com vontade. É isso aí que tem que fazer. E a outra coisa é essa aqui, ó. Desprezar os dons. E nesse aí, Paulo até faz uso no capítulo 4, verso 14 de 1 Timóteo. Vê aí para mim, por favor. Ele fala o quê? Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Aí de novo. Com o quê? Com o quê? Não, vocês acham que vocês têm que pedir o dom do entusiasmo, não é possível. Eu vou de novo, irmão, me ajuda, por favor. Eu vou ler, que te foi dado por profecia com... Tem imposição de mão. Desprezo, negligenciar o dom, não estimar, desconsiderar o dom. Tem o dom, mas não considera. Tem um dom, mas negligencia ser usado por ele. Tem o dom, mas despreza. Isso aqui é um pecado terrível, irmão. Se ele está dizendo não despreze, isso o texto já indica que é uma proibição da parte de Deus do indivíduo desconsiderá-lo, independente do dom que é. Porque a seus olhos ele pode não ter visibilidade, mas ele é importante no reino de Deus. Você está comigo aqui? Porque nós vamos andar mais para frente sobre os dons, e você vai ver que Pedro fala até do dom de administração. É trabalho prático, trabalho burocrático da igreja, que faz parte da igreja como organização, mas o Espírito Santo está lá, preparando pessoas, capacitando pessoas, porque a igreja precisa disso. Você está comigo aqui? A igreja precisa disso. Então você não pode... O dom, irmão, o dom é um presente. Dentre as definições que tem para dom, quem conhece o assunto sabe lá da palavra charisma ou carisma, que é a obra da graça de Deus. E nesses dons que Deus nos concede, que Deus nos dá, exige a necessidade de nós termos muita responsabilidade com ele, independente do seu nível, independente do seu tamanho, pode ser o que for, você não pode desconsiderá-lo. Você tem que tratar com muita responsabilidade o dom que Deus lhe deu. Você está comigo aí? Escuta, além de você saber desses fatores que tornam o dom ineficaz dentro da igreja, é bom você saber também quais as origens dos dons. E aí eu coloquei 3 origens ali, talvez tenha até mais, mas que eu conheço são essas aqui. A primeira origem dos dons é o dom adquirido. É quando você recebe o dom através do aprendizado. São 3 fontes que provêm do mesmo Deus. Primeiro está aí. É o dom que você recebe através do aprendizado. Você aprende a exercer o dom. Esse texto que está aí fala de Bezaleel, que Deus deu a ele o dom para inventar invenções, está no texto. Deu a sabedoria para
fazer os utensílios do santuário, e Deus falou para ele que ele ia ensinar os mesmos àqueles que estavam do seu lado. Então ele recebe o dom e ele transmite o dom que ele recebeu. Então você pode muito bem adquirir um dom pelo aprendizado. Você não sabe cantar, mas aí você tem esses cursos aí, a técnica do canto, você faz e aprende. Aconselhar, você faz um curso de aconselhamento e de outras práticas que você pode automaticamente aprender, e o Espírito Santo vai dinamizar isso no reino de Deus. Quanto está comigo aqui? Diga amém. Ele vai dinamizar isso aí no reino de Deus. O Espírito Santo dinamiza. Você adquiriu, aprendeu, o Espírito Santo vai dinamizar. Uma outra maneira é os dons naturais, que está em Efésios 4:8. E subindo cativo, ele distribuiu dons entre os homens. Dons, todos nós. E aí já fala de um dom que você recebe na concepção. É na concepção você recebe o dom. Você não aprendeu, você canta sem aprender a cantar. No primeiro você aprende. Nesse aqui você já nasce, é na genética. Você já nasce com um dom. Quantos estão entendendo aqui? Quantas pessoas você não conhece que nunca fez uma aula de canto e canta que é uma beleza? Nasce com uma tendência natural para liderar desde criança. Talvez você tenha um filho em casa que você observa o dia a dia dele, ele já tem uma tendência para liderar. É ele que leva a bola primeiro para o campo, é ele que chama os amigos. Se ele não tiver, não tem a brincadeira. Você já começa a observar isso desde cedo. Tem gente que tem essa tendência, tem essa aptidão, tem essa habilidade. Isso é natural. Vem com o indivíduo e ele vai crescendo, porque todo dom, eu reforço, vai contribuir para o crescimento. Você precisa do dom, e eu também, para o nosso crescimento. Você quer ver? Meu assunto é muito prático. Você observa, eu tenho um exemplo no bairro onde eu moro. Eu já contei aqui de uma irmã que nós desenvolvemos a vida cristã praticamente junto. Então ela se formou, aí ela, professora, na casa dela, na sala da casa dela, ela começou a dar aula para 3 ou 4 crianças. E foi esse reforço, né? Foi dando, foi estudando, foi ensinando. Aí daqui a pouquinho, passou algum tempo, ela estava com de 10 a 15 crianças. Aí ela abriu, fez uma coberturazinha no quintal dela. As crianças estudavam lá, ela botou o uniforme nas crianças. Até lembro, camisa branca, short azul, na rua da igreja onde eu congregava. Eu sempre passava lá durante o dia, ela estava com as crianças, e via na rua com as crianças andando, brincando. Aí daqui a pouquinho ela comprou um espaço no nosso bairro, comprou um terreno, 2 terrenos, começou a construir uma grande escola. E aí ela hoje tem uma estrutura extraordinária. Começou, mas o dom fez ela crescer. Você tem o dom, uma inclinação para culinária. Aí você começa a fazer um doce para ser usado pela sua família. Todo mundo gosta. Aí daqui a pouquinho você faz uma reunião de família, todo mundo vai almoçar. Aí você leva lá o seu doce, todo mundo gosta. Daqui a pouquinho os vizinhos também ficam sabendo. Daqui a pouquinho você já começa a vender no bairro. Daqui a pouquinho você abre uma loja. E aí você vai, porque o dom vai te levar ao crescimento. Você precisa desenvolver o dom para você crescer. Você está comigo aqui? Então, dom natural. E por último, os dons espirituais, que esse só quem tem somos nós. Nós vamos falar dele daqui a 2 semanas. Só quem tem esse aqui somos nós, porque só nós temos o Espírito Santo. Então, sem história de católico, espírita, sem história. O Espírito Santo foi dado à igreja. Jesus é o presente que Deus deu ao mundo. Quem quiser acha Jesus no mundo mesmo, ele está aí para te salvar. Agora o Espírito Santo, só quem tem é a igreja. Só tem quem aceitou Jesus como Salvador. E esses dons aqui é para quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? Esse dom é para quem tem o Espírito Santo, irmão. Ele vai ver aqui inúmeros dons que está distribuído entre nós.
Por isso que nós não podemos ficar calados, irmão. Eu sei o dom que eu tenho, sem falsa modéstia. Eu não sou nada, não sou ninguém, sou pó, sou cinza, sou pior do que aquele mosquitinho. Quem lembra do mosquitinho? Quem lembra do mosquitinho? Lembra do mosquitinho, irmão? Ele riu porque foi o tio dele que falou. Mosquitinho. Esse mosquitinho, ele disse isso. Nós somos pior do que aquele mosquitinho que fica em volta do bumbum do cachorro. Não. Nós somos príncipes. Tabernáculo de Deus. Morada de Deus na terra. Usado com os dons espirituais para explodir a fortaleza do diabo. Alcançarmos almas para Cristo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, eu gosto disso. Por isso você não pode distorcer a sua autoimagem. Paulo no capítulo 6, verso 4 e 3, mais ou menos de Gálatas, Paulo nos orienta a você respeitar quem você é. Amém. Eu não tenho esse dom. Rapaz, filho. Paulo. É uma benção. Então, irmãos, onde eu estava? Ora por mim, irmão. Eles têm esses esquemas que a gente não sabe. Eu sou leigo, irmão, eu não tenho esse dom. Você não pode distorcer a sua autoimagem, ficar preocupado em querer ser ou exercer o dom que o outro exerce. Porque o outro faz bonito, você quer fazer também. Porque o outro prega bonito, você quer pregar também. O outro governa bem, você quer governar também. Eu digo no sentido de você perder a sua identidade em detrimento do outro. Porque tem gente assim. Eu venho de um sistema onde já vi muita coisa. Eu cresci mesmo na minha fé com um rapaz que ele falava a línguas estranhas igual ao líder que ele tinha na igreja. Ele profetizava também igual, até a palminha que ele batia era igual, marchava também igual. Até que teve que o camarada desviar para ele entender que ele tinha que ter a sua própria identidade. Hoje ele é uma bênção na casa de Deus. Eu até sei que nós como líderes exercemos uma influência, e isso eu acho bacana. Mas você não pode perder a sua identidade em detrimento do outro. Você tem que ser o que você é. Tem que exercer o dom que Deus lhe deu, sem forçar a barra. Porque quando você quer ser o que o outro quer, você pode não exercer o dom que Deus te deu. Porque tem gente que Deus deu ele, essa faixa, né, meu irmão? Tem pessoas que Deus deu a ele o dom para ir para lá e ele quer vir para cá. Você está entendendo aqui? Ele tem que ter muita gente no lugar errado no nosso meio. Amém ou não amém? Muita gente no lugar errado. Então você tem que entender, ser o que você é. Porque Deus respeita você como você é, a sua capacidade. Eu vou te dar aqui alguns passos, eu começo a terminar a minha fala, para você que não tem o dom. Eu vou te dar alguns passos, mas também não quero dizer que aqui você resolve. Quem sou eu? Porque a gente está falando da pessoa do Espírito Santo, ele travega aí num eixo aí, num mundo que nós não conseguimos alcançar. Mas alguns passos que eu acho importantes para você que não sabe o dom que tem. Para você que não sabe. Tá aí, não tá? Como descobrir? Eu botei assim, mas eu não posso dar essa ênfase toda, não. Mas a primeira coisa é o quê? A primeira coisa é o quê? Irmão, o dom é do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Então você tem que orar. O Espírito Santo te revelar. Porque se o dom é do Espírito Santo, se tem alguém que discorda, não tem problema. Mas eu entendo que se o dom é do Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo, você já recebe o dom. Você está comigo aqui? Ele já entra em você com os dons. Nós até consideramos o dom de 1 Coríntios 12, que acreditamos que ele acontece depois do batismo. Pode até ser,
trabalhar isso com muita calma, porque eu já preguei muito isso, mas hoje eu tenho meus pensamentos. Mas independente disso, você recebeu o Espírito Santo, você recebe o dom. Ele já entra em você, na sua vida. Tem dom de misericórdia, dom de contribuição, dom de ministrar, tem dom de interceder, dom de admitir, tem tanto dom, então você já recebe dom. Você tem que orar. Você tem que, Deus, me revela o dom. Eu fui chamado para quê? A minha vida tem um propósito, e esse propósito depende do meu dom, depende do meu depende da minha habilidade. Porque, irmãos, tem muita gente orando para que o seu dom chegue até ela. Você era para dar um glória a Deus, irmão. Tem muita gente intercedendo para pessoas igual você e alcançá-la com o seu dom. Então você precisa orar. Deus, me revela o que tu queres para mim. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Me mostre, me dê um sinal. Eu fui designada para quê? Para quem? Para fazer o quê? Você tem um dom. Agora você tem que orar. Se você nem ora, irmão, independente da sua idade, eu reforço. Eu estava lendo um livro agora me veio a lembrança aqui. Eu estava lendo um livro há um tempo atrás, de um problema que aconteceu com um grande político de influência na América. Não sei se o nome dele era Charles Colson, uma coisa assim. Esse cara foi um político de muita influência nos anos 70 para os anos 80 na América. E ele era advogado de um grande político de influência. E teve aquele problema, não sei se os irmãos lembram aqui, aquele problema Watergate, os anos 70, os anos 80, uma corrupção política lá na América, e ele estava dentro dessa situação toda. Aí ele foi preso. E na prisão, ele ficou quase 20 anos, ele se converteu ao Evangelho e desenvolveu a fé, foi inclusive ordenado a pastor na prisão. E aí, por conta do seu testemunho, ele conseguiu até ser liberto com antecedência. E lá, dentro da prisão, ele já sabia de uma prisão na América, onde o índice de suicídio era muito grande, porque era um presídio que não podia ser visitado com frequência. Nem um evangelho, nem se pregar o evangelho lá dentro podia. Então, quando ele saiu da prisão, tendo alguma influência da política, ele conseguiu um meio de entrar lá, porque o desejo dele era entrar para poder pregar. E ele conta na história, que já tem algum tempo que eu li, que quando ele chega na prisão, ele começa a pedir a Deus para que ele pudesse encontrar pessoas ali que de fato nunca tinham ouvido falar do evangelho. E ele estava muito animado, porque ele acreditava que iria encontrar pessoas ali que nunca tinham tido uma experiência com Cristo. Mas, para surpresa dele, quando chega lá, ele encontra quase 40 pessoas que haviam se convertido ao evangelho. E ele então começa a conversar, a pregar, e ele chama algum dessas pessoas que haviam se convertido e pergunta como elas conseguiram ter conhecimento do evangelho. Aí o pessoal falou com ele que era através de cartas que chegavam dentro do presídio. Aí ele foi ver as cartas, dezenas de cartas que chegavam falando a história da Bíblia, falando um versículo, uma mensagem escrita. E estava lá o remetente, o endereço. Ele falou: vou procurar saber quem foi essa pessoa, para comunicar a pessoa que deu certo. O trabalho que ela fez de evangelismo deu certo. Aí disse que ele pegou o endereço e foi. Quando chegou lá, era uma espécie de uma pensão. E ele procurou saber, logo na recepção, o nome da pessoa, deu o nome, procurou saber onde era o quarto. Aí disseram que ele podia ir, ele foi. Ele disse que quando ele chegou, ele foi abrindo a porta assim, e devagarzinho ele foi vendo a mão direita de uma pessoa, velha, enrugada, escrevendo. Aí ele foi empurrando, a pessoa nem percebendo que ele estava entrando. Aí ele foi vendo os braços, a pelanca no braço.
E a pessoa escrevendo, quando ele olha numa senhora de quase 90 anos de idade. Aí ele pergunta: é a senhora que mandava as cartas? Se apresentou e disse: a senhora que mandava essas cartas? Ela: sim, sempre mandei. Ué, chegou até você, como é que foi? Aí ele contou o que aconteceu, que ele tinha ido lá no presídio, havia muitos crentes, muitos que haviam se convertido. Aí ele disse assim: como é que a senhora começou a fazer esse trabalho? Ela disse: não, há uns anos atrás, eu sentado em casa, deu uma reportagem, aí falou que nesse presídio havia um grande índice de suicídio e de pessoas assim. Eu falei: poxa, Deus, me ajuda. E comecei a orar: Deus, será que eu posso fazer alguma coisa por essas pessoas? Começou a orar. E ela sentiu no coração, conseguiu o endereço, sentiu no coração de começar a enviar carta para lá. Irmão, uma oração alcançou um número expressivo de pessoas para Jesus. Você está comigo? Irmão, ora, irmão, que Deus vai te revelar. Fala com Deus. Deus é o quê? Mas não é você orar um dia, não é você, é uma busca. Porque Paulo diz assim: busque os dons. O dom é para ser buscado. Você tem que orar com intensidade pelo dom. É o que, Deus? Me chamou para quê? Tu tem um projeto, tu tem uma chamada, tu tem um desígnio. Eu preciso de saber o meu dom para ser usado por ti. Se você não ora, então a primeira coisa é orar. A segunda coisa, ler a Bíblia. Você acha que não tem nada a ver, mas tem a ver. Porque na medida que você vai lendo as Escrituras, você vai se familiarizando com o mundo de Deus e se conectando com o seu dom. 3, para a gente andar, tenha suas experiências. As oportunidades que chegarem para você trabalhar na igreja, faça. Não fica: não, isso aí não. Não, isso aí também não. Não gosto não. Não. Lá, daquele lado lá, naquele cantinho lá na Kids, amarrado. Meu irmão, surgiu oportunidade, aproveita. Essa experiência pode definir o seu dom. Eu não sei se já aconteceu com você de ir fazer algo que você não gostava e passou a gostar. Você está comigo aqui? Experimenta as oportunidades que surgem, os convites que surgem. Chegou, eu estou aqui, eu vou fazer. Se der certo, amém. Se não der, pelo menos a nível de experiência, eu estou aqui. Então, seja experimentado para você saber de fato qual é o seu dom. Vai. É o sentimento. Que sentimento você vai ter ou tem quando você exerce o dom? Te dá prazer? Te faz bem? Ser voluntário nessa atividade gera boas emoções para você? Se você tem esse tipo de sentimento, você está no caminho certo. Se você faz com alegria, você está no caminho certo. Então, o sentimento é importantíssimo. O que você sente quando você está exercendo o seu dom? Quando você está exercendo o seu chamado? E depois do sentimento, vem o resultado. O povo está crescendo. Você está exercendo o seu dom, está sentindo que está edificando pessoas, está fazendo bem a igreja, está fazendo bem alguém, porque os seus dons passam por pessoas, está fazendo bem alguém, está auxiliando alguém, é por aí mesmo o seu caminho. Esse tipo de resultado, você tem que ter um resultado, você tem que se preocupar com o resultado. Eu tenho certeza que eu fui chamado para ser isso aqui. O seu amém pode ser até fraco, mas não me tira do foco, nem do alvo. Aqui a prova aí, ó. Olha o resultado. Irmão, sem pela infinita misericórdia. Não, eu sei que é misericórdia, eu sei que é Deus, mas eu tenho que ter convicção. Me faz bem fazer isso aqui. Eu tenho prazer em fazer isso aqui. Eu tenho alegria em fazer isso aqui.
Eu costumo dizer que eu prefiro ensinar 5 pessoas do que pregar para 10.000. Prefiro ensinar 5, 3 pessoas, porque eu gosto de ensinar. Eu acredito que eu fui chamado para isso. Você está comigo aqui? Isso me faz bem, me dá alegria. Hoje eu passei o dia estudando, orando. Que prazer. Meu Deus do céu. Hoje é dia de enfrentar aquele povo, Jesus. Misericórdia, Senhor. Senhor, me dá força. Senhor, me capacite. Oh, meu Deus, já vi quando olhar para aquele rostinho não. Eu venho cheio de ânimo, cheio de vontade, entusiasmado para fazer a obra do Senhor. E você vê resultado. E por último, a aprovação do corpo. Está fazendo? A turma está te dando, parabéns, foi bacana. Receba isso. Saiba administrar o elogio, sem achar que você é o cara. Mas é o resultado, é a aprovação do corpo. Quando a pessoa diz assim, parabéns, você foi bem, rapaz, que Deus te abençoe. Rapaz, você falou bem, você cantou bem, você fez aquele trabalho bacana, você dançou bem, você fez um teatro bacana, você lidera bem, você sabe falar, você aconselha bem, você é um bom edificador, edifica a obra. Quando a pessoa começar a falar, você precisa disso. É o seu termômetro para você saber, não, é o caminho certo. Que Deus te abençoe.